o mundo vai afundar. Vegapunk nos alertou sobre isso. Elbaf já deu pistas nos capítulos mais recentes. E o único personagem que pode impedir tudo isso é Buggy. Eu sei que parece loucura, mas é justamente isso que torna tudo ainda mais interessante. Porque o palhaço, de repente, se tornou uma das pessoas mais importantes da saga final. Agora está claro que Buggy não é apenas um personagem cômico aleatório. Ele foi o primeiro vilão que Oda apresentou, e agora é um dos Yonkou e também um dos 12 personagens mais importantes do arco final, ao lado de monstros como Luffy, Shanks, Barba Negra, Dragon e outros. Mas a parte mais curiosa é a seguinte: conseguimos prever o papel de quase todos os outros personagens, menos o de Buggy. Dragon vai lutar contra o governo mundial e finalmente revelar o plano que vem preparando há mais de 20 anos. Barba Negra e Imu parecem ser os vilões finais de One Piece. Até mesmo Aokiji, outro personagem extremamente misterioso, ainda assim conseguimos imaginar qual pode ser o seu futuro. Existem várias teorias sobre ele, mas o futuro de Buggy é o mais nebuloso de todos. O fato de metade do rosto de Rox parecer com o dele, e de os cartazes de recompensa dos dois serem quase idênticos, torna tudo ainda mais intrigante. Ele nunca foi confirmado como filho de Rox. Então, o que realmente está acontecendo? Vamos começar do início. Está claro que Oda sempre quis um personagem como Buggy dentro da história. Ele não é apenas o primeiro vilão que encontramos em One Piece. Oda já tinha ideia sobre Buggy antes mesmo de começar o mangá. Nas versões Romance Dawn 1 e 2, vemos apenas alguns personagens que também aparecem em One Piece. São eles: Luffy, Nami, Shanks e Buggy, além de Garp, que aparece apenas na segunda versão. E todos esses personagens são extremamente importantes para a história. Luffy é o protagonista. Nem preciso falar muito sobre Shanks, porque já está claro o quão importante ele é. E Nami, mesmo já sendo uma das personagens mais importantes da obra, provavelmente ainda vai se tornar ainda mais relevante. Afinal, não é estranho que até hoje não saibamos praticamente nada sobre a origem dela, mas isso é assunto para outro vídeo. Vamos focar em Buggy. Buggy foi o único vilão que Oda já tinha planejado antes mesmo de começar One Piece. Por isso tenho 100% de certeza de que Oda já definiu qual será o papel final de Buggy na história. Sabemos que Oda também tinha grandes planos para Shanks, outro personagem que veio de Romance Dawn. O próprio Oda mencionou algo parecido há cerca de 15 anos. Quando Shanks começar a aparecer com mais frequência no mangá, isso significará que estamos próximos do final de One Piece. Outro fato curioso é que Oda nem planejava introduzir Shanks logo no começo. Ele queria guardá-lo para mais tarde. Tudo isso indica que Oda sempre teve planos gigantes para Shanks na guerra final. E eu tenho certeza de que o mesmo vale para Buggy, que possui uma ligação extremamente próxima com Shanks. Até agora, Buggy nunca teve um papel realmente grande na história. Primeiro ele apareceu como o primeiro vilão, desenhado quase como um personagem de comédia. Depois vimos Buggy algumas vezes procurando algum tipo de tesouro, até finalmente encontrarmos ele em Impel Down. Na prisão e também em Marineford, ele novamente serviu principalmente como alívio cômico. Ele não fez nada realmente extraordinário em nenhum desses arcos. A coisa mais importante que ele fez foi devolver o chapéu de palha para Luffy, mas convenhamos, isso não muda muita coisa. E agora, de repente, ele se tornou um Yonkou, possui uma recompensa gigantesca, comanda Mihawk e Crocodile e ainda captura fuzileiros navais por diversão. A última vez que vimos Buggy, ele anunciou que quer se tornar o Rei dos Piratas. Mas será que ele realmente vai se tornar o Rei dos Piratas? Sendo bem realista, é muito improvável. Primeiro porque Luffy existe, e se por algum motivo absurdo Luffy não se tornar o Rei dos Piratas, ainda existe Barba Negra. A única razão pela qual Oda mostrou aquele painel de Buggy declarando seu sonho foi para nos motivar, para mostrar que nunca é tarde para correr atrás dos nossos sonhos. Mas na realidade, Buggy tem 1% de chance de se tornar o Rei dos Piratas. Não porque ele começou tarde, mas porque ele é fraco demais comparado aos outros candidatos. E sinceramente, eu não acredito que Oda escreveu One Piece por 30 anos apenas para fazer Buggy virar o Rei dos Piratas no final. Talvez eu esteja errado, mas logicamente isso não faria sentido. Então qual seria o verdadeiro papel de Buggy? Encontrar o tesouro do Capitão John? Sim e não. Eu acredito que ele realmente vai encontrar esse tesouro. Isso seria uma vitória pessoal de Buggy, mas isso não mudaria a história principal. O tesouro do Capitão John não é uma arma ancestral, nem algo desse tipo. É literalmente tesouro comum. Ouro, e isso já foi perfeitamente antecipado em God Valley. Foi justamente por causa desse tesouro que Capitão John acabou sendo morto pela própria tripulação. Buggy encontrar um tesouro não tem relação direta com a trama principal. Isso não faria dele um dos personagens mais importantes da história. Então o que sobra? O verdadeiro motivo de Buggy ser tão importante está em sua Akuma no Mi e na sua linhagem. Não foi coincidência Buggy ter semelhanças com Rox. Olhe para os outros Yonkou. Barba Negra é um D. Ele é filho de Rox e descendente de Davy Jones. Shanks é um dragão celestial, filho de Figarland Garling, um dos Gorosei. Luffy também é um D.
filho do homem mais procurado do mundo e usuário da lendária Akuma no Mi de Nika, herdando a vontade de Joy Boy. Bug está nessa mesma lista por um motivo. Eu acredito que existe uma grande chance de que ele também seja um D, ou que tenha alguma ligação com Rox ou Davy Jones. Mas a conexão mais importante, na minha opinião, é a Akuma no Mi dele. E se a Barabara no Mi de Bug fosse originalmente a Akuma no Mi de Davy Jones? Eu sei que parece loucura, mas deixa eu explicar. Primeiro de tudo, parece que essa Akuma no Mi escolheu Bug. Esse é um tema interessante entre os Yonkou e também entre vários personagens escolhidos pelo destino. Até mesmo neste arco de Elbaf, parece que a Akuma no Mi de Loki escolheu ele. Ele era a pessoa destinada a comer aquela fruta. Mesmo sem querer virar um usuário de Akuma no Mi, já que sempre quis continuar nadando, ele acabou tendo que comer. E sabemos que essa fruta não é aleatória, e Loki também não é um personagem qualquer. Loki é um gigante ancestral e uma peça fundamental na guerra final. Essa Akuma no Mi, inclusive, era uma das duas frutas que Rox queria encontrar. O próprio Barba Negra disse que a Yami no Mi escolheu ele. E essa Akuma no Mi também não é comum. Ela parece ser a logia mais poderosa de todas. Podemos até especular que a segunda Akuma no Mi que Rox queria para se tornar o rei do mundo era justamente a Yami no Mi, que hoje pertence à Barba Negra. Luffy, outro Yonkou, também comeu por acaso a lendária Akuma no Mi de Nika. Ele também não queria perder a habilidade de nadar, mas a Gomu Gomu no Mi escolheu ele. E temos exatamente o mesmo cenário com Buggy. Quando Shanks e Buggy ainda eram aprendizes no navio de Roger, a tripulação encontrou a Barabara no Mi em um navio inimigo. Buggy inicialmente desprezou a ideia das Akuma no Mi. Ele valorizava muito mais sua habilidade de nadar, algo parecido com Luffy e Loki, especialmente porque ele havia conseguido um mapa para um tesouro no fundo do mar. Mas quando Buggy descobriu que aquela fruta poderia ser vendida por milhões, ele decidiu fazer uma cópia falsa e fingir que a tinha comido em público. Na verdade, ele roubou a fruta verdadeira, planejando vendê-la depois para financiar sua própria carreira como pirata. Mas no momento em que Buggy tentou escapar, sua empolgação chamou a atenção de Shanks. Em pânico, Buggy escondeu a fruta dentro da boca, e Shanks acabou assustando ele sem querer. E assim, Buggy engoliu a Akuma no Mi inteira por acidente. Para o horror de Buggy, a fruta fez efeito imediatamente, e naquele instante ele perdeu completamente a capacidade de nadar, impossibilitado até mesmo de recuperar o mapa do tesouro quando ele caiu no mar. A parte mais interessante é que Shanks está conectado a todos esses três acontecimentos. Se Shanks tivesse avisado Harold antes sobre a marca do abismo, Loki talvez nunca tivesse comido a lendária Akuma no Mi. Sem Shanks, Luffy nunca teria comido a Gomu Gomu no Mi. E sem Shanks, Buggy teria deixado silenciosamente os piratas do Roger e vendido a Akuma no Mi. Esses paralelos não são coincidência, mas então surge a pergunta: por que a Barabara no Mi escolheu Buggy? Outra coisa que sempre me intrigou é que tipo de mapa do tesouro estava junto com aquela fruta. Será que poderia ser um mapa para o locker de Davy Jones? Eu acredito que há uma grande possibilidade disso ser verdade por dois motivos. Primeiro, o locker de Davy Jones fica no fundo do mar. Ainda não sabemos exatamente que interpretação Oda deu para esse conceito. Pode ser um tesouro, um poder escondido ou até uma versão própria da lenda real. Mas uma coisa é certa, ele precisa estar no mar. Agora pense, quantos tesouros você conhece, especialmente em One Piece, que estão escondidos debaixo d'água? E se você observar o mapa que Oda mostrou no flashback de Buggy, o grande X está desenhado no meio do mar. Cada detalhe, principalmente no começo da história, era extremamente importante. E eu já expliquei por que Oda planejou o personagem Buggy com tanta precisão. Por isso eu acredito que a Akuma no Mi e o mapa do tesouro que os piratas do Roger roubaram estavam conectados a Davy Jones. Mas antes de falarmos sobre a Akuma no Mi de Buggy e sobre por que ela será tão importante na saga final, vamos olhar primeiro para o próprio personagem. Buggy pode ser considerado o pirata mais realista de todos. Ele está sempre atrás de tesouros e é um líder nato. Algo que pode refletir diretamente a figura lendária de Davy Jones. Buggy chegou ao ponto de apontar o dedo para a Barba Branca, afirmando que iria pegar sua cabeça diante de toda a marinha. Em Impel Down, quando o caos começou, foi Buggy quem libertou os prisioneiros dos andares superiores enquanto Luffy descia para os níveis mais profundos. Ele iniciou uma revolta dentro da prisão, enfureceu Magellan e acabou ajudando a provocar a fuga que mudou o mundo inteiro. Até mesmo a abertura dos portões da justiça, durante a fuga, aconteceu graças à incrível sorte de Buggy. Depois disso, ao transmitir as últimas palavras de Barba Branca e
sua morte para o mundo inteiro, Buggy acabou anunciando oficialmente o início de uma nova era. A Cross Guild existe por causa de Buggy. Mesmo que Mihawk e Crocodile pareçam ser os verdadeiros líderes, Buggy é a força que impulsiona tudo. Foi ele quem colocou uma recompensa de 5 bilhões de berries na cabeça do almirante de frota Akainu, iniciando pela primeira vez na história uma caçada oficial contra os fuzileiros navais. E ele não faz isso por força. Essa habilidade simplesmente existe dentro dele. Tudo isso parece estar ligado aos genes e à linhagem de Buggy, o que novamente me leva a acreditar que ele herdou a vontade de Davy Jones. Resumindo, eu acredito que o mapa levava diretamente ao locker de Davy Jones, e que a Barabara no Mi foi originalmente a Akuma no Mi de Davy Jones. Mas então surge outra pergunta. Por que um pirata lendário como ele teria uma Akuma no Mi tão estranha? A Barabara no Mi permite que Buggy divida o próprio corpo em pedaços e faça essas partes flutuarem livremente, além de conceder imunidade total a cortes e ataques de espada. Isso faz dele um homem que pode se separar em partes. Mas lembre-se de uma coisa, sem o despertar da Akuma no Mi, a fruta de Luffy também parecia estranha. Luffy era apenas um homem de borracha, imune a certos tipos de dano, como eletricidade. Mas quando a Akuma no Mi dele despertou, tudo mudou. Ele se tornou várias vezes mais poderoso do que antes. Então, o que aconteceria se a Akuma no Mi de Buggy despertasse? O que esse poder poderia conceder a ele? Ou melhor, como esse poder transformou Davy Jones em uma lenda? A Akuma no Mi de Buggy é do tipo Paramecia. E quando uma Akuma no Mi Paramecia desperta, ela começa a afetar o ambiente ao redor e até outras pessoas. O exemplo mais comum é quando o usuário consegue transformar o ambiente no elemento da sua fruta, como os fios de Doflamingo ou o mote de Katakuri. Outro tipo de despertar permite influenciar outras pessoas, como o Rum de Law ou o magnetismo de Kid. No caso de Buggy, o mais provável é que ele consiga cortar tudo ao seu redor. Prédios, navios, talvez até mesmo pessoas. Existe uma teoria famosa que diz que Buggy poderia dividir átomos, tornando-se invisível ou criando explosões gigantes. Mas eu acredito que o poder dele será exatamente o oposto. Eu acho que Buggy será capaz de dividir pedaços gigantes de ilhas, talvez até mesmo dividir o mundo inteiro. E por mais absurdo que isso pareça, eu acredito que Oda já deu pistas sobre isso 2 vezes. A primeira pista não está diretamente ligada a Buggy ou Davy Jones, mas é algo extremamente interessante. No SBS volume 91, Oda recebeu uma pergunta sobre Pangeia. Ele respondeu dizendo que Pangeia era o nome do período em que todos os continentes do mundo estavam unidos em uma única massa de terra. Mas depois disso, ele decidiu não responder à pergunta original. Talvez o One Piece seja justamente a união de todas as ilhas novamente. Talvez seja por isso que os campos magnéticos das ilhas estejam conectados entre si. E talvez Davy Jones tenha sido quem dividiu a antiga Pangeia em várias ilhas menores. Não vou aprofundar muito nesse ponto agora, mas guarde essa ideia para as próximas pistas, porque o papel de Buggy pode ser completamente diferente do que imaginamos. De acordo com Jaru e com o mural de Elbaf, o mundo será dividido em 2 partes. Isso não parece estranho? Além disso, segundo Vegapunk, o nível do mar está aumentando. Uma das partes mais confusas disso tudo é o que aconteceu depois que Imu usou a Mother Flame em Lulusia. Aquilo deixou um buraco gigantesco no oceano. Então por que a água simplesmente não preencheu aquele buraco? Em vez disso, o nível do mar subiu 1 metro. Existem várias teorias na internet tentando explicar isso, mas eu não vou entrar nessas especulações agora, porque isso ainda não é a parte mais importante dessa teoria. O fato é que destruir ilhas deixa buracos no oceano. Nós vimos isso acontecer depois de Lulusia e também durante o arco de Enies Lobby, e esses buracos acabam contribuindo para o aumento do nível do mar. O Dr. Vegapunk revelou que o nível global dos oceanos já subiu aproximadamente 200 metros desde o século perdido. E se olharmos para Waterset, tudo fica ainda mais claro. Existe uma diferença enorme entre aquelas 2 imagens da cidade. O nível da água claramente subiu com o passar do tempo. Se a arma usada em Lulusia era semelhante, ou talvez até a própria Uranus, e um único disparo foi capaz de aumentar o nível do mar em 1 metro, isso significa que durante a Guerra do Século Perdido, Uranus deve ter sido usada várias vezes. Vegapunk também revelou que o mundo está destinado a ser engolido pelo mar. Se Imu usar esse poder novamente e destruir algumas ilhas, aumentando o nível do oceano em 50 ou até 100 metros, milhões de pessoas morreriam. O nível do mar precisa, de alguma forma, ser controlado para que as pessoas continuem vivas. Sim, personagens como Loki, Luffy e outros extremamente poderosos poderiam sobreviver e até derrotar Imu. Mas se todo o resto do mundo morrer, deixando apenas os protagonistas vivos, isso simplesmente não faria sentido. Então surge uma pergunta importante. Quem poderia controlar o nível do mar? Alguém capaz de aumentar ou diminuir o oceano quando necessário? E é aqui que Buggy entra na história. Até agora, nós nunca vimos os limites reais de uma Akuma no Mi despertada. Doflamingo
Doflamingo conseguiu controlar uma ilha inteira. Katakuri dominava completamente todo o campo de batalha. Nós também vimos o que aconteceu com Punk Hazard depois da batalha entre Kuzan e Akainu. E se as teorias de que Crocodile controlava o clima de Alabasta forem verdadeiras, então ele também era capaz de influenciar uma ilha inteira. Primeiro de tudo, eu tenho certeza de que Buggy é capaz de despertar sua Akuma no Mi. Ele comeu essa fruta há 27 anos. Isso é tempo mais do que suficiente até mesmo para alguém como ele dominar completamente esse poder. Além disso, qual seria outro motivo para Oda guardar esse personagem até o final da história? Não se trata mais apenas de comédia. Hoje sabemos que Buggy é um dos personagens mais importantes da saga final. E a única grande revelação nova que ainda podemos ter sobre ele, provavelmente será o despertar da sua Akuma no Mi. Afinal, ela foi a segunda Akuma no Mi apresentada em toda a história de One Piece. Agora imagine isso. E se Buggy, com sua Akuma no Mi despertada, pudesse dividir a própria Terra? Isso criaria novos espaços para a água se espalhar, fazendo o nível do mar diminuir. Dessa forma, Buggy poderia controlar o nível dos oceanos, aumentando ou diminuindo conforme a batalha se desenrola. E isso também faria com que o mural de Elbaf e as palavras de Jarul se tornassem realidade. O mundo seria literalmente dividido ao meio, ou talvez não exatamente ao meio, mas Buggy poderia criar cortes gigantescos na crosta do planeta, abrindo novas profundezas para que a água escoe e reduzindo o nível do mar. Mas a grande pergunta é, por que Buggy faria isso? Ele não é exatamente um herói. Buggy não se importa muito com as pessoas, mas ele se importa consigo mesmo. Agora lembre de uma coisa importante. Você lembra qual é a principal fraqueza da Akuma no Mi de Buggy? O próprio Oda revelou isso logo na primeira aparição do personagem. Buggy pode tecnicamente voar ou levitar, já que consegue separar as partes do corpo. Mas existe uma regra muito importante. Seus pés precisam permanecer no chão o tempo todo, porque são as únicas partes do corpo que não podem levitar. Em Impel Down, vimos isso acontecer. Quando os pés de Buggy saíram do chão, sua cabeça foi puxada de volta para o corpo e ele acabou caindo pelo buraco para o segundo andar da prisão. Agora pense comigo, por que Oda daria uma fraqueza tão específica para a Akuma no Mi de um personagem aparentemente cômico? Porque quando a inundação começar, Buggy não vai precisar apenas salvar todo mundo. Ele vai precisar salvar a si mesmo. Se os pés dele ficarem submersos na água, ele perderá os poderes da Akuma no Mi e eventualmente vai se afogar. A única forma de sobreviver será manter-se acima da água enquanto manipula o nível do mar. E existe outra coisa sobre Buggy. Ele adora ser idolatrado. Ele gosta de fazer um espetáculo e ver as pessoas o elogiando. Os prisioneiros dependeram de Buggy tanto em Impel Down quanto em Marineford. E ele adorou cada segundo disso. E agora, na Cross Guild, praticamente todos o tratam como uma espécie de líder supremo. Esse padrão provavelmente vai se repetir novamente. No começo, Buggy vai hesitar. Provavelmente vai tentar fugir da situação. Mas quando tudo parecer perdido, ele perceberá que a única forma de sobreviver será usando seus poderes para abrir gigantescas fissuras e diminuir o nível do mar. Só que nem todo mundo conhece a fraqueza da Akuma no Mi de Buggy. Ele fará tudo isso para salvar a si mesmo, mas para o resto do mundo, vai parecer que ele está salvando a humanidade inteira. E mais uma vez, Buggy acabará sendo visto como um grande salvador. Mesmo que na realidade, ele só esteja tentando não morrer afogado. Isso é tudo por hoje. Escreva nos comentários o que você acha dessa teoria. E se quiser ver mais vídeos sobre a guerra final de One Piece, clique no vídeo que está aparecendo agora na tela. Obrigado por assistir, até a próxima!